e Salvador nosso. Meus queridos, nós temos a responsabilidade nesta hora de trazermos a palavra do Senhor falada aos nossos corações. E nós vamos ler Gálatas capítulo 2. Nós estaremos lendo do versículo 11 até o versículo de número 14. Nosso intuito falar à igreja nesta noite, através dessa mensagem, é falarmos que nós temos uma missão na face da terra. Deus criou cada ser humano com uma missão. E nós só seremos bem-sucedidos sobre a face da terra se nós cumprirmos cabalmente a missão pela qual Deus aqui nos colocou. Então, o indivíduo ele pode até acumular riquezas, fama, prestígio, mas ele não será bem-sucedido, ele não será um bem-aventurado, um bem-feliz, se ele não estiver cumprindo a missão para a qual Deus assim o criou. Então vamos pensar nisso, se eu estou cumprindo a missão pela qual Deus me colocou na terra, se você está cumprindo a missão. Gálatas 2, do 11 ao 14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andava bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeu. Que o Senhor nos abençoe, faça-nos plenamente entendermos a sua palavra, que o seu Espírito esteja a fazer isso por nós. Amém? Então, o tema da nossa reflexão é missão definida, vida bem-sucedida. Missão definida, vida bem-sucedida. Aqui nós temos um caso clássico de alguém que não conseguiu definir a missão para a qual Deus o chamou ao apostolado. Por outro lado, temos uma outra pessoa que compreendeu perfeitamente qual era a sua missão. Enquanto que aquele andava titubeando, o outro andava em linha reta. Pedro e Paulo. Note que Pedro fora um dos primeiros discípulos e apóstolos chamado por Jesus. Pedro acompanhou Jesus durante os seus 3 anos e meio de ministério. Pedro viu todo o sofrimento de Cristo, a sua morte. Pedro participou com Jesus ali nos momentos pós-ressurreição. Pedro viu Jesus ascendendo aos céus. Pedro esteve com Jesus cara a cara. Cada palavra de Jesus no seu ministério, Pedro ouviu. No entanto, quando Jesus dar ali a eles, Atos 2, a missão, já posso até dizer Atos 1:8, a missão de comandarem agora a igreja,
Pedro não compreendeu a natureza perfeita daquele mandato. E ele, então, equivocado, junto com os demais judeus, ele pensava que o evangelho, a graça de Deus, era somente para os judeus. Os outros povos não poderiam participar da graça de Deus. E Pedro, então, ficou bitolado a pregar somente para os judeus. Só que o apóstolo Paulo vai se converter posteriormente. Os irmãos conhecem perfeitamente. Paulo não andou lado a lado com Jesus. Paulo não participou do ministério apostólico ou messiânico de Jesus. Mas Paulo, quando se converteu, ele compreendeu perfeitamente o seu chamado. Ele compreendeu a sua missão, ele sabia o que fazer. Ele não titubeou, ele saiu a pregar o evangelho a judeus, a todos os povos. E Pedro, naquela indecisão de qual era a sua missão, quando estava cercado por gentios, então estava tudo bem. Quando apareciam os judeus, ele se afastava com medo de represária. E neste encontro, Paulo fala cara a cara a Pedro, repreendendo por causa daquela dubiedade, por causa daquelas duas maneiras de viver. Pedro estava sendo um dissimulador. Meus queridos, isso que acontecia com Pedro, pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo com nós. Nós estamos meio que tortuosos na missão para a qual Deus nos chamou. Não sabemos se vamos para a esquerda ou para a direita. Estamos andando mancando. Então, como nós podemos então sair deste marasmo? E é por isso que o alto número de suicídio, depressão, antissocialismo, conflitos existenciais, loucuras, ou falta mesmo de uma missão definida na vida do povo. O povo não sabe o que quer. Nesse texto, vemos esses dois personagens, Pedro e Paulo, porém, 3 ministérios. O ministério da incircuncisão, Paulo sabia que para que alguém fosse um filho de Deus, não precisava cumprir as regras judaicas, principalmente o rito da circuncisão. O ministério da circuncisão, Pedro, ainda pressionado por Tiago, pelos outros líderes, não, alguém para ser salvo tem que continuar cumprindo as regras exigidas pelo judaísmo, inclusive a circuncisão. E havia também o ministério da indecisão. Pedro nem sabia a hora o que pregar. Uma hora pregava uma coisa, outra hora pregava outra. Mas, meus irmãos, como andarmos em linha reta, como trilharmos o caminho da fé, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé? A primeira coisa, precisamos definir nossa personalidade. Precisamos definir nossa personalidade, ou seja, o que eu quero ser. O que eu quero ser? Sabe, alguém de uma personalidade forte, João Batista. Quando Isabel, mãe de João Batista, engravidou, o Espírito de Deus disse tanto a sua mãe, João Batista, como ao seu pai, o que seria João Batista. E eu acredito que João Batista nasceu e os seus pais o ensinaram qual era o seu propósito sobre a face da terra. E João, quando começou o seu ministério, ele foi firme ali
naquele propósito. Mesmo sendo ameaçado por Herodes de morte, ele não recuou um só milímetro. Preferiu morrer, tendo a sua cabeça entregue num prato, mas não recuou, não desviou da sua missão. Porque ele sabia quem ele era. E ele disse aos seus discípulos que ele não era o Messias, que ele tampouco era digno de desatar as sandálias do Messias, mas ele era meramente uma cana, que brilha ou que é atiçada no meio do deserto. Ele sabia quem ele sabia que ele era meramente o precursor de Cristo. Então, meus queridos, quem de fato é você? Quem de fato sou eu hoje? Quem de fato queremos ser amanhã? Porque o homem, ele é mutável. Hoje ele é algo, amanhã ele já é uma outra coisa. Mas isso precisa termos projeto também na nossa personalidade. Não podemos ter uma vida dúbia. Em um determinado momento, eu sou uma coisa, num outro momento, eu sou uma outra coisa. Temos que definirmos de fato qual é a nossa personalidade. Por isso que há muitos conflitos existenciais. As pessoas dizem: quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Mas é simples explicar. Você é uma criatura de Deus. Você veio obra das mãos de Deus a este mundo. E a sua tendência, que Deus quer, é que nós possamos ir aos céus, a Nova Jerusalém. Pronto, resumindo a palavra. Mas há pessoas que ainda têm dúvida. De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde irei? Defina sua personalidade. Há muitos conflitos de personalidades, muitos mesmo, que faz as pessoas serem dúbias. E eu pensando nisso, eu vou até trazer, após a série que nós estamos estudando na quinta-feira, um estudo sobre exatamente isso, esse fator comportamental, esse distúrbio de personalidade, esses conflitos de personalidade, para ver se nós podemos nos encontrar dentro de um deles e aí refazermos a nossa personalidade. Queridos, precisamos definir. Precisamos definir. Sabe por que existem pessoas falsas? É porque elas não definem sua personalidade. Sabe por que existem pessoas traidoras? Porque elas não definem sua personalidade. Temos que definir. Morrermos, se possível, pela nossa personalidade. Deus quer isso de nós. Segunda coisa, para que tenhamos a nossa missão definida e termos uma vida bem-sucedida, é essa. Precisamos encontrar a nossa visão. Ou seja, aonde queremos chegar? Aonde queremos chegar? Defina onde você está, onde eu estou hoje. E onde estarei amanhã. Defina. Se alguém perguntasse você hoje, o que você é hoje? Ou o que você tem hoje? E daqui a um ano, o que você pretende ser? O que você pretende ter? Você teria alguma condição de responder a esta pessoa? Então precisamos encontrar a nossa visão. Precisamos. A visão é você enxergar, já de cá, o lugar onde você quer estar amanhã. E há pessoas que vivem assim. Não, eu não me importo se hoje é domingo, se é segunda, se é terça. Eu estou vivendo, estou simplesmente vivendo. Não. Nós podemos
de um certo modo, dentro dos nossos planos, colocando a vontade de Deus, trazermos já o amanhã para o hoje, sem causar nenhuma dificuldade, sem trazer nenhuma ansiedade a nós. Projeto estabelecido por Deus. Podemos fazer isso. Jesus fazia isso. Jesus fazia. Então, meus queridos, visão é a clareza de uma imagem futura que é dada por Deus aos seus servos escolhidos. Eu acredito que eu sou um homem de visão. Visão, não é divisão. Visão. Eu consigo, mesmo que não venha executar, mas eu consigo já planejar amanhã. Amanhã, se você me perguntar como será o meu dia, eu posso lhe dizer o meu dia, hora por hora, quais são os meus planejamentos para amanhã. Vão acontecer? Eu não sei, mas eu tenho. E terça-feira, também já tenho planejado manhã, tarde e noite. Eu tenho minha semana planejada. No entanto, não sou ansioso, tampouco frustrado se a minha segunda-feira quebrar, não for de acordo com o meu planejamento, ou sucessivamente. Mas há pessoas que estão atoladas no hoje. Como eu poderei ter uma missão definida? Como? Como eu poderei ter uma vida bem-sucedida? Não terei. Então, meus queridos, nós precisamos disso, nós precisamos encontrar a nossa visão. Ora, eu quero descobrir como de fato é a geografia de uma cidade. Se eu ficar embaixo, eu não conseguirei ver. Mas se eu subir ao monte, do monte eu posso olhar de cima para baixo e conseguir contemplar cada uma das vielas, cada uma das ruas, os seus encontros e tudo mais. Então, enquanto nós estivermos com essa visão míope por baixo, nós não conseguiremos ver uma visão mais apurada, mais adiante. Precisamos, então, encontrar a nossa visão. Falando em igreja local, qual a sua visão dentro da PIB? Não, a minha visão, pastor, é vir aos cultos esporadicamente. Ficar sentado no banco, contemplar o louvor, tirar alguma coisa boa da mensagem, depois ir embora e assim viver minha vida cristã de domingo a domingo. Olha, se é essa a sua visão, assim será de fato a sua vida. Porém, será uma missão que não lhe trará uma vida bem-sucedida. Porque nós ganhamos na obra que nós fazemos para Deus. Cada ação na obra de Deus, nós temos os nossos galardões. Então pense nisso. Até quando você vai ficar sentado nesta cadeira, assistindo no sentido de ver o culto? Tome uma atitude. Tome uma atitude. Você tem potencial. Você pode virar a situação. No entanto, você pode deixar a situação do mesmo jeito, se você vir de domingo a domingo, meramente assistir o culto, não no sentido de ajudar, no sentido de ver. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus não nos chamou para vir à igreja assistir culto. Então, pastor, você está mandando eu embora? Não, eu estou dizendo que Deus não te chamou para isso. A questão de você vir assistir culto é problema seu. Deus não lhe chamou só para isso.
Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Muito bem. Então, após a morte de Jesus, Pedro estava confuso quanto ao seu ministério. Ele não sabia se pregava aos gentios ou se ele pregava só aos judeus. Não sabia, estava confuso. Deus, por várias vezes, tenta falar com Pedro. Ali, Atos capítulo 10, versículo 9 a 15, naquele momento ali na casa de Cornélio, quando Deus manda Cornélio chamar Pedro, e Deus dá aquela visão para Pedro, um lençol. Pedro via um lençol descendo, né? E naquele lençol toda a espécie de animais considerado pelos judeus imundos. E Deus dizia a Pedro: Pedro, mata um e come. E Pedro dizia: Senhor, nunca comi nada imundo. E Deus dizia a Pedro: olha, não tenha por imundo aquilo que eu já purifiquei. Falando exatamente das nações, dos gentios, que Deus não os considerava como imundo. Mas Deus tentou várias vezes falar com Pedro, e ele não entendia, era míope de entendimento. Assim, Deus tem falado conosco. Não há um só crente sentado aqui que ainda não ouviu a voz de Deus dizendo o que nós temos que fazer, mas nós temos traumas, nós temos medo, então nós recuamos. Bom, Ele está falando, e eu estou me fazendo de surdo. Depois, igreja, ore por mim, pastor, ore por mim. Não vale mais essa oração. Tempo perdido, tempo passado. Fica a dica. Eu não estou ameaçando, eu só estou dizendo. Eu não vou fazer nada com você, eu não tenho poder de fazer nada. Só estou dizendo que assim é o trabalho. Em uma empresa, aqui tem vários microempresários. Se você vai fazer ali uma redução do quadro, quem é que você demite primeiro? Precisa nem dizer, né? Os imprestáveis. Aquele lá que está. Então, agora eu vou me lembrar daquela ilustração que eu já contei para vocês, de um pregador leigo lá no Piquiar de Baixo, aqui próximo a Ceilândia, próximo a Imperatriz. Um culto. Aquele homem, ele dizia assim: meus irmãos, vamos trabalhar na obra de Deus, porque o Satanás ele está procurando a quem devorar. Aí ele diz: vocês já viram a mãe, quando ela faz aquela papa, que ela põe no prato ali para esfriar, ela fica soprando. Você já viu ela meter o dedo bem no meio do prato da papa para colocar na boca do menino? Não, ela não coloca. Por quê? Porque no meio está quente. Então ela vai pegando, as palavras dele, pelas beiradas, bota na boca do menino, vai pegando pelas beiradas. Ela nunca coloca o dedo no meio. Know-how da ilustração. O Satanás pega primeiro os que estão pelas beiradas. Se você estiver pelas beiradas, cuidado, ele pode pegar você. Vamos encontrar a nossa visão, irmãos. Qual o seu sonho em relação da primeira igreja batista em Timor? É a sua visão. Vamos lutar por esse sonho. Não seja uma ala puxando para um lado e a outra ala puxando para o outro. Puxemos todos na mesma direção e a coisa vai andar. A coisa vai andar. Quantas vezes nós fomos
um pregador contra Jesus para as nossas famílias. Em vez de eu sair, chegar em casa e dizer, que mensagem maravilhosa, eu aprendi tanto. Quando eu chego em casa, o comentário é, mas que pregação ruim. Que músicos ruins, que cantores ruins. Estava muito quente o clima. E aí os meus, eles começam a desmotivar-se. Porque o homem funciona da seguinte forma. Você pode ter um conceito negativo de alguém. Mas se eu chego para você e falo bem daquele alguém, olha, você já começa a parar um pouco. Chega uma outra pessoa e fala também bem daquele alguém, você já começa a mudar. Chega a terceira pessoa, fala bem daquele alguém, você já está propenso para aceitar aquele alguém como boa pessoa. Mas pode ser também ao inverso. Você pode ter um bom conceito de alguém, mas se eu chego e começo a dizer, rapaz, ele não vale nada, não presta. O outro chega também, o outro chega, daqui a pouco você, rapaz, ele não presta mesmo não. Assim que funciona o ser humano. E não venha me dizer que não é, você é desse jeito, eu sou desse jeito, todos nós somos desse jeito. Então, eu sou um péssimo exemplo para os meus, quando eu chego falando mal da igreja, do pastor, de quem quer que seja. E essa semana, eu falando, o pastor ele é quase onisciente. Pastor, que é isso? É porque tudo chega no ouvido do pastor. Tudo. A gente fica sabendo de tudo. Você pensa que eu não sei, né? Mas eu sei. Agora o pastor, ele não pode estar criando um atrito com todo mundo, senão ele vai morrer cedo. Mas eu sei. Mas deixa para lá. Só uma dica. Então, meus queridos, falemos bem. Porque a nossa visão é fazer o trabalho crescer. É o reino evoluir. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Para não perdermos a visão de Deus, é preciso escrevermos essa visão. Existe aqueles treinamentos onde a pessoa já fez, já passou, mas agora eles dão um nomezinho ali, aquele treinamento, para que a pessoa recupere aquilo que ele aprendeu, mas já está meio que esquecido. Assim também, a visão de Deus, ela precisa ser restaurada em nós, dia após dia. Terceira coisa, para que nós tenhamos uma missão definida e uma vida bem-sucedida, precisamos de fato abraçar a nossa missão. Nós não precisamos só descobrir, mas também precisamos abraçar. Ou seja, como devemos chegar lá? Como devemos? E para isso, é definir o modo de trabalho, a ferramenta que eu irei usar. E o problema é que uma igreja comum é estatística. 20% abraça a visão e trabalha, produz. E 80% não abraça, ele apenas consome, é apenas um consumidor. Aí, irmãos, 20% produzindo para 80% consumir, não dá, irmãos. Por isso que as nossas igrejas não andam. Não andam. Se pelo menos invertesse a coisa, a pirâmide, 80% produzisse e 20% consumisse, andava. A Laine é professora dos adolescentes na EBD. A Laine, ela é aqui no Ministério de Projeção. A Laine é do Ministério de Ornamentação. A Laine é secretária da igreja. Tem mais alguma coisa aí?
Ah, também aqui é membro do Libertação, 5 funções. Ainda tem mais uma? Ah, é do PIBcast, 6 funções. Daqui a pouco ela vai ser a pastora também, né? Porque do jeito que está indo. Ah, Conselho Missionários. Meu Deus, vamos parar por aqui, senão daqui a pouco vão dizer que ela é a pastora. Nós vamos parar. Olha aí, irmãos. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. E você? E você? Fica a reflexão. Não se zangue comigo. Apenas uma reflexão. Apenas uma reflexão. Precisamos abraçar a missão. Abraçar. Abraçar. Quando você é útil, todo mundo liga para você. Todo mundo quer você na presença. Quando é inútil, a gente pensa, não adianta nem eu chamar, não serve. Eu estava precisando de uma companhia para fazer uma viagem. Mas a pessoa não conversa, mas como é que eu vou fazer essa viagem? Não vou. Mas ninguém me levou para a viagem, mas não serve. Vamos ser úteis. E você vai ver o que vai acontecer. Então o problema não é a coletividade, é o indivíduo. É o indivíduo que não abraça a missão. De 5 em 5 anos, a Convenção Batista Brasileira, ela tenta, né, fomentar novos programas para a igreja, para ver se a igreja abraça essa missão. Mas aí vem aquela onda com o programa, passa a onda e nada acontece. Irmãos, nós somos uma igreja em célula. Abrace o ministério celular. Cada um que não participa, ele está desestimulando o outro também a não participar. Não, pastor, eu não falo nada. Só pelo fato de eu não participar, eu já estou desestimulando o outro. Você sabia disso? Não, eu discordo de você, pastor. Você pode discordar, mas é verdade. É verdade. A igreja decidiu puxar a corda com a igreja em célula. E eu fico aqui parado, não puxo porque eu não participo. Não abracei a missão da igreja. Se eu fosse você, no dia que eu pregasse, eu não viria à igreja. Porque é duro essas palavras, são duras essas palavras. Porém, eu creio que elas são verdadeiras. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: por acaso tornei-me vosso inimigo em vos falar a verdade? São duras. Continuemos. Então, irmão, Jesus Cristo, ele deu à sua igreja uma missão específica. Essa missão é nossa. Divulgar esse evangelho, pregar esse evangelho. Nenhum indivíduo está fora dessa missão. Nenhum. É nossa missão. Não é do pastor meramente, mas é nossa. Então somos cristãos não por frequentarmos uma igreja. Você é cristão, eu sou cristão porque nós servimos a Cristo. Nós não somos cristãos por frequentar uma igreja, mas porque servimos de fato a Cristo. E o foco do ministério de Pedro era meramente a religião judaica. Ele estava cego nesta questão. O ministério de Pedro era cumprir regras e mais regras. E as nossas igrejas, elas colocam sobre nós muitas regras que se tornam às vezes pesadas. Graças a Deus,
que a igreja da atualidade, ela está retirando esse bocado de regras. Na igreja batista, por exemplo, no passado o púlpito era sagrado. O púlpito ele não poderia nem ser mudado do local. Ele tinha que... Só o pastor poderia pregar no púlpito, ou então fora o pastor, o diácono. Graças a Deus que isso mudou. Nós não somos crentes por servirmos esse emaranhado de regras. Mas já o foco do ministério de Paulo era um foco cristão. Paulo ele tinha um foco, irmãos, em ver vidas sendo salvas. Pessoas sendo resgatadas. Esse deve ser, então, o nosso foco. O foco de Paulo, ele era direcionado às pessoas. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Eu quero encerrar, não por falta de assunto, trazendo o quarto ponto. Eu falei primeiro que para que nós tenhamos um ministério definido, uma vida bem-sucedida, primeiro eu disse que nós precisamos definir a nossa personalidade. Tem pessoas que têm vergonha de falar do seu passado, não porque ela era uma pessoa de alta periculosidade, não, mas porque ele veio de um berço pobre. E ele tem vergonha de falar. Ele nunca vai definir a personalidade dele. Segundo, eu falei que nós precisamos encontrar a nossa visão. Pessoas com insucesso na vida, porque não conseguem encontrar uma visão. Segundo, eu falei que nós precisamos terceiro, não só encontrar, mas abraçar esta visão. Porque eu posso ter muitos projetos bons, mas eu não abraço meus projetos, eu não corro atrás dos projetos, eu não corro. Então eles nunca serão executados. Projetos meramente na prancheta não tem efeito nenhum. Eles precisam ser colocados em construção. O que adianta você mandar um arquiteto fazer a planta mais bela da sua mansão e nunca começar a construir aquela mansão? Vai contemplar a vida toda aquele projeto numa prancheta? Não tem sentido. Não tem sentido. Mas por último, quarto, eu digo que para que nós tenhamos um ministério definido e uma vida bem-sucedida, nós precisamos engajar na nossa missão. Isso que é mão à obra, trabalhar. A Bíblia diz: trabalhai enquanto é dia, pois a noite cedo vem, onde já não poderemos mais trabalhar. Trabalhe, irmãos. Nós ainda estamos num país onde temos o livre direito, né, de ir e vir. Às vezes os marginais não deixam, né? Mas pelo menos ainda nos enganamos dizendo que temos esse livre direito. Temos o direito de expressão religiosa. Temos. O Brasil é muito bom nesse aspecto. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Em João capítulo 4, versículo 34 e 36. Elaine, vamos aí ler. João capítulo 4, 34, 36. É o texto lá do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Olha aí. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Já está branco, irmão, já está no jeito. Se você continuar lendo aí, você vai até o 36, Jesus vai falar, já está tudo pronto. Vamos continuar então, lá em 35 e 36. O que ceifa recebe galardão e ajunta frutos para a vida eterna. Está vendo? Aquilo que eu já falei. Assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrarão. Pronto. Bom. Queridos, há pouco eu estava falando ali com um casal. Às vezes nós, não é nem uma questão de sermos preguiçosos. É porque nós julgamos que, não, mas eu ainda sou novo decidido. Eu não tenho tanta experiência, eu não tenho tanto conhecimento. A mulher samaritana, ela não tinha conhecimento nenhum. E após a conversa dela com Jesus, ela já foi à cidade e já falou de Jesus para um grupo que veio ouvir Jesus, e muitos creram em Jesus. Pastor Edmar vai concordar comigo. As células que mais prosperam, não é aquela que você pega um crente já antigo e coloca para liderar. Não vai para frente. Não vai para frente. Não é experiência da primeira igreja batista em Timon, não. É experiência a nível mundial de igreja que trabalha com célula. A célula que vai para frente é aquela que você pega um novo na fé e coloca para ser o líder da célula. Não, pastor, eu discordo. Leia o livro, o Manual da Igreja do Obreiro, aliás, da Igreja em Célula, o Manual da Igreja em Célula, e você vai ver as experiências contadas ali por pastores, líderes de igrejas nível mundiais. E o exemplo da PIB. Sabe por quê? Nós, os crentes velhos, já estamos cheios de traumas. Cheios de traumas. Então nós não conseguimos mais nem lidar com pessoas. O novo crente, ele está aflorando, ele está animado, ele quer trabalhar com pessoas, ele quer falar de Jesus, ele quer viver Jesus. E a coisa acontece, a coisa vai. Entendeu? Então, meu querido, não tenha medo porque você é novo crente. Não tenha medo porque você não entende de teologia, é exatamente você que Deus vai usar. Os crentes velhos, recebemos só para dizimar e fazer o serviço interno da igreja. Pronto, já é uma grande coisa. Pastor, você está acabando conosco. Meu irmão, eu estou mentindo em alguma coisa? Diga que eu estou mentindo. Crente velho só vai servir para cantar, tocar, recepcionar, pregar, fazer as coisas aqui internas. Só. Ah, então você não quer? Quero. Senão quem que vai fazer essas coisas? Quem que vai cantar? Quem que vai tocar? Quem que vai fazer o serviço interno? Mas o operacional é o novo crente. O operacional externo é o novo crente. O velho crente, ele não dá um passo lá fora. É o novo crente. Agora dentro, ele faz a coisa bem feita. Mas sem ele a igreja não existiria. Sem ele a igreja não existiria. O velho crente. Mas vai dar certo. Pastor Edmar, vamos investir nessa turma jovem. Você vai ver como a coisa vai avançar. Eu já estou traumatizado. Os crentes velhos aqui já estão traumatizados. Já recebemos pancada demais. Temos a consciência do Evangelho, mas cheio de pancadas. Vamos abraçar. Abrace a sua missão. Abracemos a nossa missão.
Thomas Walsh, ele foi o autor do modelo Evangelismo Pioneiro. Ele disse assim, que a nossa falha é porque nós esquecemos a coisa principal. E ele disse assim, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A coisa principal é você fazer da coisa principal a coisa principal. Não entendi nada? Não, ainda não entendeu não. Pois eu vou explicar agora de uma maneira mais simples. Tem esses videozinhos do YouTube, né? Vídeo de molecagem, aquelas coisas, entretenimento e tal. Aí você abre só para ver um videozinho ali. Mas um chama outro mais engraçado, né? E a gente passa para o segundo, e passa para o terceiro, e para o quarto, para o quinto, daqui a pouco perdemos 20 minutos. Aí a pergunta é, e o que foi que você tirou de proveito? Nada. Mas perdeu 15 minutos. Concorda comigo? Então você não gosta do YouTube. E às vezes eu me pego fazendo isso sem querer. Eu vi o vídeo engraçado, aí eu rolo aqui para o outro. Meu Deus, eu estou perdendo tempo com isso aqui. Não é que seja pecado, mas é perca de tempo. Então qual é a coisa principal? E às vezes o meu planejamento, que era a coisa principal, foi por água abaixo por causa da hora. Então, queridos, descubra qual é a coisa principal e faça dessa coisa principal a coisa principal na sua vida. E aí você vai ver o que vai acontecer. Se não, nós vamos estar colocando uma coisa secundária no lugar da principal. Não é? Isso não vai dar certo. Vai ser fracasso. Então vamos abraçar esta missão, vamos abraçar. Portanto, a nossa missão é pescar almas. Mateus 4,19. Essa também é a missão de Satanás. Mas a questão é que nós pescamos almas para o reino de Deus. Já Satanás pesca almas para o inferno. Está lá, 2 Timóteo capítulo 2, 25, 26. Ele está trabalhando. E ele tem uma vantagem sobre nós, que ele não se cansa. Ele não dorme. Ele é 24 horas ativo. E nós estamos cochilando, nós estamos dormindo. Fiquemos atentos. Fiquemos atentos. Portanto, eu quero encerrar esta reflexão perguntando a você: como você julga a sua vida no presente momento? Você está satisfeito com a sua desenvoltura de vida? Você é aquela pessoa que diz: eu estou plenamente satisfeito na minha vida familiar, na minha vida de trabalho, na minha vida social, na minha vida na igreja, eu estou 100%. Ou você está insatisfeito? Ou você diz: não, eu preciso mudar aqui, ali, acolá. Então, queridos, vamos definir a nossa missão. Hoje mesmo, pergunte a Deus: Senhor, por que tu me trouxe à face da terra? Pergunte a Deus: Senhor, por que o teu Espírito, por que o teu Espírito me trouxe à primeira igreja? Senhor, abre a minha mente para que eu realmente descubra esta missão, para que eu possa defini-la na minha vida. E dessa forma, irmãos,
você terá uma vida bem-sucedida. Uma vida bem-sucedida. Que Deus nos abençoe. Mas eu quero ainda, não mais pregar, mas fazer um convite a você, que aqui veio, que não faz parte ainda de uma igreja evangélica, você que tem o desejo de servir a Cristo, mas até o momento não conseguiu. A partir de hoje, defina a sua vida com Jesus. Entregue a sua vida aos cuidados de Jesus. Deixe Jesus cuidar de você. Deixa Ele confirmar ao teu espírito de que você é uma pessoa salva. Deixa Ele te dar a certeza de vida eterna, para que você tenha a vida bem-sucedida. E se você quer fazer isso, a igreja está orando por você nesta hora. Ó. Então você vai fazer assim: pastor, eu quero agora entregar a minha vida a Jesus. Aí você vai só levantar uma de suas mãos, para que eu veja, e eu vou estar orando por você. Então, onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém entre nós? Alguém neste santuário que deseja fazer isso? Talvez você já serviu o Senhor, encontra-se hoje distanciado e deseja retornar. É também um momento. Há alguém entre nós? Pergunto pela última vez. Não estou convidando você para aceitar uma religião. Estou convidando para você receber Cristo na tua vida como o único e suficiente Salvador. Alguém entre nós? Se não há, eu encerro o convite. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma vida com missão definida. Que você tenha uma vida que desfrute realmente daquilo que Deus quer para nós. João 10:10. Uma vida em abundância. Amém. Amém. Meus queridos.